Então, hoje nós vamos começar aí a ideia de potencial elétrico. Elétrico. Só para a gente chamar a atenção, o que é? Nós temos uma carga, essa carga vai criar uma região no espaço. Essa carga vai criar uma região no espaço. Essa região no espaço e vai criar em relação a um ponto. Isto vai ser o nosso campo elétrico. Então, em relação a um ponto, ela vai criar uma força, um campo elétrico. Só que nesse mesmo ponto, ela vai criar lá uma energia. Essa energia é o potencial elétrico. Essa é a nossa energia, vai ser o potencial elétrico. Então, o potencial elétrico está relacionado com quem? Porque nós podemos ver aqui, está relacionado com a distância e com a carga. Tá. Se está relacionado com a distância e a carga, como que eu posso pensar? Primeiramente, eu posso pensar o seguinte, que potencial elétrico é uma grandeza escalar. Então, se é uma grandeza escalar, ele pode assumir um valor positivo e um valor negativo. Então lá, pode assumir um valor positivo e um valor negativo. Se o potencial, gente, o potencial vai ser representado pela letra V, tá? Então, potencial positivo é quando a carga vai ser o quê? Positivo. Potencial negativo é quando a carga assume valor o quê? Negativo. Então nós vamos ter essas duas situações aí. Potencial é a energia, então se é energia, a forma de calcular o módulo, nosso módulo potencial no ponto P, vai ser igual a K0 vezes a carga dividido por quem? Pela sua distância. O potencial é K0 vezes sua carga dividido pela sua distância. Então, o que nós temos aqui em consideração? A carga e a distância. Então, vai surgir uma coisa chamada de DDP. O que é a nossa DDP? Só para a gente entender. Eu tenho uma carga Q. Essa carga aqui vai criar um campo elétrico, uma região no espaço. E eu vou ter pontos diferentes, que eu posso colocar aqui ponto A e ponto Q? B. Nesse ponto A e no ponto B vão criar energias diferentes, ó. A e B. Se eu for calcular, ficaria o seguinte: potencial de A seria o K0 vezes a carga dividido pela distância. Isto é o potencial de A. Quem é o potencial de B? Será K0 vezes a carga. Lembre que aqui é a distância de A e aqui é a distância de B, ó. Não são distâncias diferentes. Eu tenho a distância de A e a distância de B. Então, fica claro que se eu quiser calcular DDP, o nosso U, vai ser quem? Nosso U vai ser a diferença disso. E é por isso que é diferença DDP, diferença de potencial, ou diferença de pontos. Então a nossa DDP vai ser quem?
o potencial de A menos o potencial de B. Então eu vou calcular a DDP do ponto A, calculo a DDP do ponto B e acho essa diferença de potencial. Mas por que eu vou achar essa diferença de potencial? Justamente porque potencial é energia elétrica criada em um certo ponto. Então eu tenho que fazer o ato de gastar energia. E o ato de gastar energia é trabalho. Então nós vamos estudar agora trabalho que elétrico, certo? Nosso trabalho elétrico. Tá, vamos pensar numa coisa aqui. O que é trabalho lá na trabalho mecânico? O que é o nosso trabalho mecânico? Vou fazer analogia. O trabalho mecânico é quando eu tenho um corpo que ele sai de um ponto, vai até outro deslocando, mas para deslocar foi aplicada a ele uma força. Então, trabalho, que pode ser positivo ou negativo, é a força vezes deslocamento. Tá bom, isso é o nosso trabalho mecânico. E o que seria o trabalho elétrico? Nosso trabalho elétrico, fazendo a mesma analogia. Trabalho elétrico seria quem? Vamos pensar. Nosso trabalho elétrico, eu tenho uma carga que cria um campo, uma região no espaço, em que de um ponto A uma outra carga à prova desloca para um ponto B. Outra carga à prova, uma carga à prova desloca para o ponto B. Então a nossa região, né, que eu apaguei, ela pode deslocar em linha reta, ela pode fazer curva, qualquer tipo de curva aqui. Então ela está realizando trabalho. Só que esse trabalho, fazendo a nossa analogia ali, seria quem esse trabalho? É a força vezes a distância. Então o trabalho nosso ficaria assim. Quem deslocou é a carga. Então o trabalho vai ser a carga vezes quem? O potencial de A menos o potencial de B. Então, trabalho é ou melhor, eu até vou pôr assim, ó. Eu vou até apagar aqui para vocês entenderem. Que eu vou colocar assim: trabalho vai ser o módulo da carga, o potencial de A menos o potencial de B. Esse é o nosso trabalho. Poderia explicar isso aí, poderia demonstrar. Vamos fazer uma demonstração disso aí. Vamos lá. Demonstração. Só para a gente entender. Trabalho é a força vezes a distância. Certo? Esse trabalho eu vou chamar que é a força elétrica. Quem é a força elétrica? É K0 vezes Q vezes Qzinho dividido pela distância ao quadrado vezes a distância. Tá certo? K0 vezes Qzinho, distância ao quadrado. Só que essa distância é a distância entre A e B. Então, para a gente entender, é a distância entre A e B ao quadrado. Como é o quadrado, eu vou cortar um aqui e um aqui. Ficou como? Vai ficar como? Opa, gente, confusão. Calma. A força elétrica é igual a K0 vezes D vezes Qzinho, D ao quadrado.
juntando as duas. Então, quem é trabalho? K0 vezes Q vezes Qzinho dividido pela distância de AB ao quadrado vezes a distância de AB. Como a distância de um lado e do outro, posso cortar. Então, trabalho é igual a K0 vezes Q vezes Qzinho dividido pela distância de A a B. Mas quem é essa distância de A a B? É uma menos a outra. Então, trabalho é K0 vezes Q dividido pela distância de A menos K0 vezes Q dividido pela distância de B. E isto tudo vezes Q. Quem é K0 vezes Q dividido pelo potencial? Então, trabalho é o modo da carga vezes o potencial de A menos o potencial de B. Então, essa é a nossa demonstração. Tudo bem? Então, se prova a nossa demonstração lá. Só que dentro disso, nós temos que observar algumas coisas. Nossa observação. Qual é a nossa observação? Tá. Dentro da observação, nós temos o seguinte. Primeira observação. Vamos imaginar, eu vou fazer o seguinte. Vamos olhar para a carga negativa. Se eu olho para a carga negativa, o que vai acontecer com ela? A nossa carga negativa. A carga negativa, ela vai criar um potencial negativo. Só que ela vai fazer o seguinte. Ela vai criar em relação ao ponto A, depois em relação ao ponto B. Você percebe que o sentido do campo... Tá, não vamos falar campo potencial de A e de B. Você sabe que essa carga em módulo é negativa. Então ela cria um potencial em A negativo e ela cria um potencial em B negativo. Negativo também. Só que se for para mim calcular aqui a DDP de A para B, ficaria como? Vamos pensar. Como que se calcula o DDP, gente? É o VA menos VB. Então, DDP de A até B é a fórmula VA menos VB. Mas espera aí. Quem é a DDP de A até B? VA é negativo. VA. Menos quem? VB também é negativo. Então, DDP de A até B é menos VA mais VB. Mas espera aí. Quem é o maior aí? Distância de A. Essa é a nossa... Até pode outra cor. Pra gente entender. Aqui é a distância de A. E aqui, distância de B. Quem é a maior distância? Só para a gente observar isso. A distância de B é maior que a distância de A. Então, por conclusão, as cargas são iguais. O potencial de A é maior que o potencial de B. Então, a DDP de A até B vai ficar com sinal qual? Negativo. Então, qual é a observação disso? Essa observação aí, uma carga negativa vai criar potencial negativo, né? E lembrando que essa carga que ela está deslocando em outro sentido. E se for uma carga positiva? Se for uma carga positiva, então nós vamos fazer o seguinte.
carga positiva. Nós temos uma carga positiva, Q. Não vou pôr Q minúsculo não, senão vocês vão confundir. Pôr Q maiúsculo. Porque o Q minúsculo dá a ideia de carga-prova. Aqui quem está criando em módulo, né? Quem está criando em módulo. Então há os mesmos pontos. Ponto A. Ponto Q. B. Então, daqui para cá eu vou ter uma DDP de A até B. Nesse caso, quem é DDP de A até B? DDP de A até B é o potencial de A menos o potencial de B. Então, a DDP de A até B é quem? O potencial de A é positivo, o potencial de B é positivo. Então, DDP de A até B, fácil, positivo de A menos negativo de B. Lógico que acontece o seguinte, nós vamos verificar a distância aqui, distância de A, e qual a distância? De B. Maior distância, menor potencial. Então, por conclusão, ó, distância de B maior que a distância de A. Isso quer dizer que o potencial de B é menor que o de A. Então, essa diferença de potencial de A até B fica positivo. Beleza. Tudo isso para a gente falar do que? Nós vamos comentar lá, ó, tudo isso para a gente comentar. Vamos primeiro relembrar uma situação. Eu preciso lembrar de campo elétrico uniforme. Campo elétrico uniforme. O que é o nosso campo elétrico uniforme? O campo elétrico uniforme são as linhas de campo paralelas, uma do lado da outra. Então, tem aqui a plaquinha positiva. Vou ter aqui uma plaquinha negativa. Então, positivo afasta, negativo aproxima, positivo afasta, negativo aproxima. Tá bom. Isso é o nosso campo elétrico uniforme. Só que aí vão surgir linhas paralelas ou linhas perpendiculares, ó, ao campo elétrico. Uma linha perpendicular, outra linha perpendicular, outra linha perpendicular e assim por diante. E posso ter várias linhas perpendiculares, ó. Posso colocando aqui, ó, posso ir colocando aqui várias linhas perpendiculares. Essas linhas perpendiculares é conhecida como então lá, linhas perpendiculares ao campo elétrico são conhecidas como o que? Superfície equipotenciais. Calma aí, tá errado. O que? Potenciais. O que são essas superfícies equipotenciais? São superfícies que o que? São linhas perpendiculares ao campo elétrico, que se é equi, é o que? Aqui, ó, o potencial elétrico
é o mesmo. Isso quer dizer, gente, o seguinte: se eu pegar aqui um ponto A nessa linha, pegar um ponto A e pegar um ponto B, ou um ponto C, tá sobre a mesma linha, isso quer dizer que o potencial de A é igual ao potencial de B, que é igual ao potencial de C. Então, estando sobre a mesma linha, os potenciais são iguais. Tá, então daqui cabe a observação. Vamos ver qual as nossas observações. Quais são as observações? Então, espera aí. Se uma carga, tá, olha lá o campo elétrico uniforme. Epa, ficou torto. Um campo elétrico uniforme. Está aqui meu campo elétrico. Se essa carga saiu do potencial A e foi para o potencial B, certo? Primeiro, se ela saiu do potencial A e foi para o potencial B, uma carga. Eu não sei que carga que é essa. Eu vou colocar aqui uma carga. Uma carga em módulo. Eu não sei o sinal dela. Mas ela saiu de A e foi para B. Primeiramente, ela teve uma DDP positiva. Porque ela saiu do lado positivo e foi para o lado negativo. Lembrando que ela teve um potencial positivo menos um potencial negativo. Então, o potencial é positivo mais positivo. Então, isso é um potencial positivo. Tá, se ele tem uma DDP positiva, o modo da carga não interessa. Então, o trabalho será positivo. Só pode ser o que? Houve uma força nesse sentido, ó. Houve uma força elétrica nesse sentido. Detalhe: força elétrica e campo elétrico, mesma direção e mesmo sentido. Só pode ser uma carga o quê? Positiva. Só pode ser uma carga positiva. Essa é a nossa primeira observação. Segunda observação: eu tenho aqui uma carga, que eu não sei o módulo dela. Ela está saindo do VB e indo para onde? E indo para onde? Para o VA. Está saindo do VB e indo para o VA. Certo, se ela sai do VB indo para o VA, isso quer dizer o seguinte: ela vai ter uma DDP que eu posso chamar de DDP o quê? Negativa. Mas por que negativa? Que vai acontecer o seguinte: vai ser a DDP de B para A, que é o ponto de partida menos ponto de chegada. Ponto de partida menos VB menos mais VA, né? Que é positivo mais VA. Lembre que aqui é o polo negativo e aqui o polo positivo. Então vai ficar mais VA. Então a DDP de B a A vai ficar menos VB menos VA. Isso dá uma DDP o quê? Isso dá uma DDP de B a A negativa. Então, negativa. Se a DDP é negativa, conclui-se que o trabalho é negativo. Mas por que o trabalho é negativo? Então a carga vai deslocar para cá. Então tem aqui a força elétrica, tenho aqui o campo elétrico. Mesma direção em sentidos opostos. Então essa carga, pagando, vou fazer igualzinho.
esta carga, ela só pode ser o quê? Negativa. Ela só pode ser negativa. Então nós estamos falando de carga negativa. Então, trabalho positivo, quem realiza? Carga positiva. Trabalho negativo, quem realiza? Carga negativa.